Escudeiro, né, o famoso Bitnada, né, inclusive aí, que já está pronto, já está comigo. Deixa eu chamar tá aqui o Felipe, o sócio da O2, deixa eu chamar ele então aqui. Olha só, ele está aqui, olha, eu adoro muito mais essa câmera do que a outra me deixa muito aberto, fico meio perdido. Felipe, tudo bom com você, meu querido? Seja muito bem-vindo aqui ao Crypto News. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia. Pô, falar com você é sempre muito bom. Agradeço o convite. Muito obrigado, viu? Eu fico até assim, uma lenda do mercado, assim, falar assim de mim, eu fico até sem jeito. Isso. Ô, Felipe, vem cá, meu querido. Vamos falar desse nível do Bitcoin. A gente está vendo aí um Bitcoin, né, na casa dos, deixa eu até atualizar aqui, $20.580 aos 1%, 1,37%. Como é que você tem visto esse valor aí, né? Ele está aos $20 mil. Eu conheço alguns influencers, especialistas de criptomoedas, que toda segunda-feira postam no Story que estão comprando R$1.000 em Bitcoin e estão comprando Bitcoin até falar, chega. É hora de plantar a sementinha ou tem que ficar com um certo receio aí do que pode vir para o mercado? Eu acho que estamos no momento do plantio, né, de plantar aquela sementinha, mas não acho que a gente tenha aqui com muita sede ao pote, porque a gente está vendo, né, inclusive a BMC está fazendo uma cobertura muito boa sobre a alta de juros, né, então temos guerras aí no panorama, tem aumento de inflação, tem alta de juros, e é normal que o investidor de criptomoeda, que no final do dia é o mesmo investidor que está comprando S&P, está comprando ações, está comprando commodities, e esse carinha fique com um pouco de medo, né, com essa incerteza do mercado. Então, assim, eu entendo que a gente caiu bastante do topo histórico do Bitcoin, $69 mil. A gente atingiu, semanas atrás, aí a gente atingiu $18.500, ou seja, uma queda de mais de 74%, mas eu tenho um pouco de receio de afirmar que essa queda já pode ter acabado. Eu acho, Rafa, que a gente ainda pode ter algumas surpresas aí, principalmente agora na próxima quarta-feira, onde sai o PCI, e a galera pode ter um pouquinho mais de medo, um pouquinho mais de pavor no mercado. Perfeito. Agora, o Escudeiro, vem cá, eu estava dando uma olhada, né, nas notícias de cripto e está tendo muita polêmica, né? Teve até a questão agora da 3AC, que eu confesso que eu não conhecia, mas né, os fundadores da Three Arrows Capital, o Kyle Davis e o Su Zhu, que fugiram aí, né? Quer dizer, não fugiram, as localizações atuais são desconhecidas. E aí me faz lembrar muito algumas polêmicas do mercado, que é um mercado extremamente, teoricamente, transparente, né, com seus investidores, enfim, a gente sabe aí das maiores criptos, enfim, como é que elas funcionam. A questão da descentralização é justamente para evitar, né, um certo monopólio, enfim. Só que várias criptos agora que estão dando esse problema de transparência, ou seja, um negócio desmascarado e aí o dono foge, não coopera com a investigação. O quanto que você acha que isso é preocupante para o desenvolvimento do mercado cripto naquele tripé que a gente fala, né, da liquidez, volume e segurança? Você acha que isso pode trazer um certo problema, principalmente naquele índice do Fear and Greed, né, o Fear and Greed Index, né, o medo e ganância, que o investidor fica meio, que me garante que o dono não vai fugir? Total. Na última queda que a gente teve aí há semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, o índice de medo e ganância, né, que é um índice que ele mede de 0 a 100, onde 0 é o extremo medo no mercado e 100 seria a maior euforia do mercado, a gente atingiu uma mínima do mercado, a gente atingiu o patamar de 6, né, no Fear and Greed Index, né, então é o índice de medo e ganância. Hoje está um pouquinho mais tranquilo, a galera está com um pouquinho menos de medo, está na casa ali dos 22, 24 nesses últimos dias, mas a turma ainda está com um pouquinho de medo. É importante que você falou sobre a 3AC, que sendo muito honesto, o mercado inteiro não conhecia essa empresa até, sei lá, 2 ou 3 meses atrás, quando descobriram que existia uma empresa, uma venture capital, né, uma empresa de capital de risco, que estava arrecadando dinheiro de outras empresas, algumas corretoras, alguns fundos, mas principalmente corretoras, e estava investindo esse dinheiro, com muitas aspas, em empresas de capital de risco. E aí a gente tem um problema, porque essa empresa que estava supostamente investindo em algumas empresas ou criptomoedas de risco, ela viu uma parte do seu patrimônio virar zero assim, do dia para a noite, que foi, por exemplo, a Terra, né, o protocolo Terra-Luna,
que caiu lá após uma quebra de confiança da galera, ele caiu 99% num único dia, e boa parte, né, desse dinheiro da 3AC, a Three Arrows Capital, né, Three Arrows Capital, estava dentro dessa criptomoeda. E aí você entende que existe um efeito em cascata, porque se ela perde um percentual do seu patrimônio, zera, como que ela consegue saldar essas empresas que investiram nela? E aí a gente tem aqui um monte de empresas no mercado cripto que estavam aportando, ou seja, estavam se alavancando dentro da 3AC, buscando algum retorno e tiveram retorno zero. E aí a gente tem um cascateamento em algumas quebras, em algumas empresas, né, principalmente corretoras gringas e tal, tendo algumas quebras. É importante, Rafa, a gente entender o seguinte: uma empresa dentro de um ecossistema cripto, ela não é uma criptomoeda, né? Então, a empresa que está se alavancando está pegando, né, captou muito dinheiro de outras empresas, mas essas outras empresas que colocaram dinheiro na 3AC, elas não são o mercado cripto, elas fazem parte do mercado cripto. Então é importante a gente entender que as criptomoedas, no geral, as principais criptomoedas, elas continuam tudo bem. O que aconteceu foi um cascateamento pós uma quebra, né, onde um monte de empresa do universo cripto estava, empresas grandes, tá, líderes de seus segmentos, estavam aportando nessa empresa. E aí rolou um efeito cascata muito grande, dá até pra gente lembrar um pouquinho ali, né, obviamente em outros patamares, mas dá pra gente falar um pouquinho sobre a crise do subprime, ali em 2007, 2008, ou seja, um banco aqui quebrou e alguém não conseguiu saldar a dívida, e aí foi quebrando, quando a gente foi ver, muita coisa rolou. Eu acho, Rafa, que o pior já passou. Inclusive, nos últimos 30 dias, saiu uma matéria esses dias que nos últimos 30 dias, 25 empresas quebraram, né? 25 corretoras quebraram ou ficaram insolventes ou fecharam suas portas, né? Por conta desse mercado de baixa, muito possivelmente puxados pela quebra da 3AC, que tinha muito dinheiro de corretoras que estavam se alavancando, infelizmente, com o dinheiro, na maioria das vezes, dos clientes. Agora, falando ainda sobre essa questão né, da transparência, pô, quem não deve não teme. Só que aí tem algumas coisas que levantam muito alerta. E desde que eu fui em vários eventos aqui de cripto, a galera fala muito das questões das stablecoins, desde a história da Luna, inclusive, né, do protocolo. E aí veio aquela questão da Tether. Né, o que acontece com o Tether? Porque Tether me parece um pouco que não é tão transparente quanto deveria ser a stablecoin mais famosa do planeta. Porque, pô, eu lembro até mesmo do comunicado, uns 10 dias atrás, em relação à auditoria de suas reservas, né, que era a grande questão de Tether. Pô, quem é que fazia a auditoria? Aí tinha gente falando que era uma empresa lá nas Ilhas Caimã com 5 funcionários, a maior stablecoin do mundo, né, nesse sentido. Aí depois eles chegam e falam assim, não, nós contratamos agora uma das maiores empresas de auditoria para fazer a auditoria das nossas fontes de reservas, é uma das top 12 Pô, fala o nome logo da empresa, deixa a gente ir lá e fuçar. Você acha que com o nível que ela chama de atenção e com as regulações que estão vindo por aí, principalmente nos Estados Unidos, ou seja, a gente está falando de, né, órgãos enormes que vão fazer auditoria, a gente tende a ver Tether perdendo força cada vez mais no mercado? Não, total, ela já está perdendo força, né? A gente tem que entender que hoje a Tether, né, o ticker dela, se você encontrar aí nas corretoras, vai ver como USDT, é uma criptomoeda que ela é pareada, né, no dólar e deveria ser lastreada em dólar ou ativos que representam dólar, né, com bastante liquidez. E é a stablecoin mais antiga do mercado e a gente não tem minimamente um relatório, né, por exemplo, por uma empresa de auditoria, por uma Big Four, assinando e dizendo, olha, existe X saldo em determinadas contas ou em determinados produtos, e a gente não tem. E o mercado, a partir dessa quebra da stablecoin UST, que veio a partir do protocolo Terra, que a gente acabou de falar agora há pouco, o mercado parou e falou, opa, peraí, não é brincadeira esse negócio de stablecoins, né? Vamos dar um jeito de ter alguma coisa um pouco mais transparente. E aí a gente tem um pouquinho de uma ascensão da quarta maior criptomoeda, que hoje é a USDC, que é ali o franco concorrente da Tether, né? Então a Tether é o USDT, a gente tem a Circle, que é uma empresa por trás da USDC, que está tentando tirar uma fatia do mercado da stablecoin Tether. Só para você ter uma noção, Rafa, para a gente ter em patamares, né, em número de valor de mercado,
deixa eu abrir aqui rapidinho, a gente tem hoje a USDT, a Tether, valendo 66 bilhões de dólares, tá? 66 bi, B com B de bola. E a USDC valendo 55 bilhões. Aí você vai falar para mim, poxa, Felipe, então elas estão ali bem igualadas, né? Só que quando a gente fala de volume transacionado, aí a coisa muda muito de figura, tá? Hoje a gente tá numa segunda-feira, ou seja, as últimas 24 horas, que é o valor que eu tenho aqui nesse momento, a gente tá pegando boa parte de um domingo, que naturalmente é um dia que a galera faz menos câmbio, faz menos trade, enfim, movimenta menos. Nas últimas 24 horas, a Tether negociou 47 bilhões de dólares. Frente ao USDC, que negociou 3,9 bi de dólares. Ou seja, a Tether, ela hoje movimenta mais de 90%, né, do que a sua principal concorrente. Então, assim, apesar da gente ver hoje uma procura no mercado cripto por uma stablecoin um pouco mais aberta, um pouco mais transparente, a galera ainda não está migrando como deveria, pelo menos como eu acho que deveria, para uma coisa um pouco mais sólida, né? Mas esse é o mercado cripto, a gente está construindo ele, né? Um mercado que tem 13 anos, né? Falando em stablecoin, a gente tem um pouco mais aí de 7, 8 anos. É um mercado que está sendo construído e ainda não está maturo como a gente gostaria, infelizmente. Mas acredito que vai ficar nos próximos anos aí. Perfeito. Agora, o Felipe, antes da gente continuar aqui, né, falando desse sistema, deixa eu até dar uma olhada aqui no nosso chat, gente. Eu até me perdi aqui um pouco no chat, tem muita mensagem aqui pra gente. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre Ethereum. Por quê? Porque tá tendo uma discussão sobre o quanto que Ethereum realmente está no topo da lista de contratos inteligentes. Você acha que agora, com essa crise, com essa queda, principalmente ali com Solana, tendo ali alguns problemas nos últimos meses, você acha que Ethereum agora, ela realmente, ela tá igual na Fórmula 1, aquele carro que está muito à frente do resto, e, só se ela tiver que parar no pit stop, ali no box, para ter que ficar trocando pneu umas 80 vezes, aí ela perde o seu posto, você acha? Rafael, quando a gente fala hoje de moeda, muita gente vai questionar sobre ser moeda, reserva de valor, meio de troca. Hoje, quando a gente fala nesse sentido, a gente fala sobre Bitcoin. A gente não tem nenhum concorrente hoje que sequer chegue perto a algo querendo ser meio de troca, tá? Quando a gente fala de contratos inteligentes, né? Quando a gente diz contrato inteligente, leia-se algo que se auto-executa, né? A gente fala de Ethereum. Só para você ter uma noção, as principais redes que tentam ser contratos inteligentes, que tentam ser de alguma forma contratos inteligentes, todas elas usam a biblioteca do Ethereum, né, que a gente chama de Ethereum Virtual Machine. Então, é o conjunto ali de códigos onde você consegue copiar e replicar numa nova blockchain. Então, e quando você não tem alguma blockchain que utilize o EVM, né, o Ethereum Virtual Machine, você tem blockchains que estão fazendo o seu código do zero. Por exemplo, você citou a Solana, que mais trava do que fica em pé. O pessoal da Solana vai brigar comigo, mas essa é a realidade. Tá travando bastante e faz parte, é a dor do crescimento. Né? A gente não tá julgando do tipo, meu Deus, tem que acabar. Não, faz parte, né? É dor do crescimento, é maturação de mercado, é maturação da blockchain e tudo mais. Ou, por exemplo, uma Cardano, que está aí há 5, 6 anos para conseguir entregar agora, depois de 5 anos, um contrato inteligente. Então, Rafa, quando a gente fala de contrato inteligente, é muito parecido com o que a gente fala de Bitcoin para meio de troca. O segundo lugar está tão distante que eu não consigo nem te dizer quem que é o segundo lugar. E quando a gente fala de uma blockchain descentralizada, né, para contratos inteligentes, o que a gente tem hoje de suprassumo da descentralização é o Ethereum, né? Qualquer outra criptomoeda que tente a ser um contrato inteligente, uma blockchain para contratos inteligentes, ou seja, contratos auto-executáveis, né? Elas estão muito, muito, muito atrás. E as que chegam mais próximo, por exemplo, a Binance Smart Chain, que agora mudou até um pouquinho de nome e tal. Eu não sei te afirmar qual que é o nome, mas ela é a antiga BSC, né? A Binance Smart Chain. Ela é muito centralizada, são pouquíssimos validadores, são pouquíssimas pessoas que podem validar outras criptomoedas também da mesma forma. Então, quando a gente fala de contrato inteligente, precisa comer muito arroz com feijão para conseguir chegar aos pés do Ethereum hoje. Perfeito. Agora, o Escudeiro, deixa eu perguntar aqui, a gente está chegando no final aqui do nosso quadro, mas em relação à estratégia de investimento nesse momento, né, a gente sempre pergunta aqui para os maiores especialistas do mercado qual que é a cesta que você faria nesse momento de queda. É arroz com feijão mesmo, ou seja, Bitcoin, Ethereum, e aí o resto a gente vê, ou
tenta fazer aquela lógica de o Bitcoin morreu, vamos pegar outras criptos aí, e aí vão a Deus dará, aí vamos nos 20% para cima, 20% para baixo e segurem suas calças. Não, eu acho que tem que ser o arrozinho com feijão. O mercado inteiro já caiu coisa de 70%, 80%. Tem muitas altcoins ali na casa do top 20, top 30, que já caíram seus 90%. Então é um momento de cautela. O mercado cripto, ele tá muito, nos últimos 6, 8 meses, ele tá muito relacionado com o S&P, né? Então tem uma correlação positiva muito grande nos últimos meses. E é o momento da gente ficar no arroz com feijão, sim, tá? Então, eu diria hoje, para quem está com vontade de aportar ou reaportar, ou enfim, iniciar aí um início aí na jornada cripto, vai com bastante calma. O inverno cripto, ele tende a ser bastante gelado. O último que nós tivemos em 2018, ele durou de 2018 até o Corona Crash, digamos assim. Então, praticamente aí 3 aninhos aí ele durou, né? 2 anos e meio, mais ou menos. Então, e esse começou agora, né? Dá para dizer que de novembro para cá, a gente está aí 8 meses, 8, 9 meses. Então ainda pode ter bastante tempo de queda. O que eu falo pra galera é, vai com calma, vai na manha, vai se expondo aos pouquinhos e vamos focar no bom. Vamos focar principalmente no Bitcoin e depois dar uma olhadinha no Ethereum, né? Olhar para altcoins nesse momento é muito complicado porque no próximo ciclo, Rafa, a gente não sabe quais são as tendências que vão estar, né? O mercado cripto, ele uma característica dele, que é a volatilidade, mas ele tem uma outra característica muito grande, muito forte, que ele é muito mutável. Então, o que era muito bom há 6 meses atrás, hoje já está ultrapassado. E às vezes o que a gente está falando hoje, que está sendo muito bom, o que se espera que seja muito bom, daqui 6, 8, 10 meses já mudou totalmente de figura. Então, como a gente está no mercado cripto embaixo, a gente não sabe para onde vai o mercado cripto, nesse momento é o momento de ter muita cautela com altcoins. Essa é a minha visão no momento. Perfeitamente. Ô, Escudeiro, uma galera aqui tá mandando uma mensagem aqui, inclusive falando sobre, né, em relação a Brasil, Estados Unidos, e aí me veio agora na cabeça, eu nem tinha pensado nisso antes, mas lá atrás, 2019, 2020, 2021, teve muito aquele papo das GovCoins, se não me engano, que era o nome, que eram as criptos dos governos, né? Então ia ter a Realcoin, né, a moeda lá da China, lá, a China Coin, né? Os Estados Unidos também estava pensando. Como é que você acha que os governos estão agora se preparando para isso? Você acha que eles realmente vão avançar nesse sentido, né, de criar suas próprias criptomoedas? E você acha que esse momento justamente de que a gente questiona muito alguns projetos, a transparência de alguns projetos, os governos podem ali se postar como, olha, nós sempre estivemos aqui ao seu lado, toma aqui a tua Realcoin aqui e venha fazer parte da revolução digital com o governo federal. Você acha que pode acontecer muito isso? Não, vai acontecer, né? O pessoal chama das CBDCs, né? As Central Banks Digital Currency, né? Então, as moedas digitais dos bancos centrais. Já existem muitos protótipos, já existem muitas blockchains, com muitas aspas, digamos assim, porque não acho que a maioria vai utilizar o padrão de blockchain, ou seja, uma coisa transparente, eles vão querer alguma coisa um pouco mais permissionada, mas enfim, isso aí é outro papo, mas eles já estão de olho, porque eles viram o crescimento do mercado cripto, eles viram que a galera aderiu bastante nisso, né? Meios de pagamentos instantâneos ou quase instantâneos e gratuitos ou quase gratuitos, eles estão sendo uma tendência, isso no mundo inteiro, né? A galera tá trocando aquele dinheiro por dinheiro e cheque, né, Rafa, no passado, por cartão de crédito, por Pix, a galera tem uma tendência a coisas mais tecnológicas e mais rápidas. E os bancos centrais não vão deixar barato, porque eles viram, a gente acabou de falar sobre a Tether, né, uma stablecoin, a USDC, e o pessoal viu, né, os bancos centrais, eles começaram a ver o seguinte, falou, opa, peraí, se a galera tá trocando o nosso dinheiro, né, o nosso dinheiro fiduciário, por uma promessa de um dinheiro fiduciário que seria as stablecoins, por que a gente não pode lançar a nossa, né? Então, sim, eles estão, muitos países estão em projetos bem acelerados nisso, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, uma criptomoeda, uma das características, Rafa, da criptomoeda, é estar numa blockchain, e a blockchain é um livro aberto, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e olhar o saldo de uma carteira ou de um protocolo, etc. Quando a gente fala de bancos centrais, quem me garante que, assim como os Estados Unidos o Fed imprimiu muito dinheiro no ano passado e retrasado, quem garante que ele vai imprimir dessa vez, né? Acho que vai ficar até um pouco mais fácil dele apertar um botão e imprimir mais dólares ali digitais, ou real, pode imprimir mais reais digitais. Será que não vai ser uma forma de facilitar a impressão de dinheiro
que é o que tanto as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, vem combatendo, né? Que é ter um número finito, escasso, pré-sabido de criptomoedas. Então fica a discussão aí pra galera. Mas aí dentro dessa lógica, né, de que aí, poxa, tem realmente essa questão da impressão de dinheiro, né, e tudo isso, enfim, que a gente sabe das moedas fiduciárias, você acha que isso pode acabar até meio que contaminando o mercado cripto? Ou seja, a gente vai ter aquela entrada absurda de dinheiro em GovCoins, obviamente, porque eles têm, parceria com um monte de coisa, né, as pessoas têm muito adepto a esse tipo de coisa, e aí vai entrar aquela grana enorme, igual a gente viu entrando do mercado financeiro tradicional, nas criptos mesmo, né, no Bitcoin, e aí fica meio que à mercê do destino aí, né? Ou seja, a gente pode ficar na mão do negócio que talvez não seja tão bom assim? Eu acho, mas quando a gente fala de stablecoins, a gente tem que entender que a gente já foi contaminado, né? O mercado já foi contaminado. Porque a ideia da criptomoeda era ter nada de Estado, nada de dinheiro fiduciário. E quando vieram com a solução de stablecoins, ela basicamente é pegar o dinheiro fiduciário e tokenizar, né? É basicamente isso. E aí você está adicionando mais risco na parada, porque uma coisa é você falar do dólar, né? Todo mundo confia, o mundo inteiro confia no dólar. O país que você for hoje e tirar uma verdinha lá de dólar, alguém vai aceitar. No caso de cripto, nem todo mundo vai aceitar uma cripto que supostamente é lastreada ao dólar, né? Ou seja, tem um efeito de risco aí. Então, assim, eu entendo que o mercado cripto ele já está contaminado, com muitas aspas, ao dinheiro fiduciário, né? E os governos, os bancos centrais e os governos, eles só estão aproveitando essa brecha e falando, olha, se existe uma demanda, eu vou explorar. Eu, pessoalmente, Felipe Escudeiro falando, eu não utilizaria uma moeda de banco central. Tá? Porque se eu tiver que usar uma moeda de banco central, eu já uso o real, já uso o dólar, enfim. No país que você tiver, você já utiliza a sua moeda. Então, eu prefiro não estar exposto de forma... O meu patrimônio criptográfico, digamos assim, eu não quero estar exposto numa moeda de um governo, porque a gente conhece aí, rola muita inflação, rola muito confisco, rola essas coisas todas. E a criptomoeda, eu estou na criptomoeda principalmente por esse fundamento de ninguém ser dono do meu dinheiro, né? O código é a lei, e se tá na minha carteira, ele é inconfiscável e tá tudo certo. Agora, Escudeiro, eu acho que é muito importante a gente falar sobre um negócio aqui que a galera acaba caindo muito, inclusive, que é pirâmide financeira, né? Teve agora caso, inclusive, estava até dando uma olhada aqui, no fim de semana prenderam mais uma quadrilha aí que lavava dinheiro com criptomoedas. Então, a gente está muito acostumado no mercado cripto a saber como evitar esse tipo de situação, porque, obviamente, todo mundo já deve ter associado algum dia a palavra Bitcoin à pirâmide e fica naquele alarde enorme, nossa, é o novo, né? Enfim, não vou falar nome de qualquer coisa que eu possa tomar processo ainda. Mas, como é que você acha, inclusive, assim, pro leigo, como evitar uma pirâmide financeira logo de cara, na sua opinião, principalmente relacionado à criptomoeda? Legal. Rafa, a criptomoeda, principalmente o Bitcoin, ela tem a característica, é um fato, é factual isso. Ela subiu milhares, centenas de milhares de % na sua história, né? Então é muito fácil você chegar para um cara leigo e falar o seguinte, olha só, olha para isso aqui, olha para o Bitcoin. Ele acabou de subir, sei lá, milhares %. Então, coloca seu dinheiro aqui na minha plataforma, me dá esse dinheiro que eu vou rentabilizar esses milhares de % para você. Então, é o canto da sereia, né? O que a gente tem que falar pra galera, e é um trabalho que a gente vem fazendo sempre, é o seguinte, Rafael, qualquer plataforma ou qualquer empresa ou suposta empresa ou pessoa que chegar para você e falar que existe um rendimento garantido, existe uma forma de rentabilizar o seu Bitcoin, a sua criptomoeda, as chances são muito grandes que você vai tomar um golpe, né? Então essa pessoa vai pegar a posse do seu dinheiro, você vai transferir a posse da sua criptomoeda para um terceiro, e esse terceiro provavelmente ele vai usar o seu dinheiro para pagar pessoas que chegaram antes, e provavelmente você vai perder dinheiro e vai ficar na fila aí para receber, como centenas de empresas no Brasil que fizeram pirâmide de diversas coisas, inclusive de criptomoedas, porque é uma coisa que está um pouco mais no hype, está um pouco mais na mente da galera, né? E tem toda essa questão da valorização exponencial do Bitcoin e das principais criptomoedas. Então, a dica que a gente dá, Rafa, é o seguinte: cara, chegou alguém prometendo algum rendimento, coloca aqui na minha plataforma que eu vou fazer arbitragem, trade, ou alguma coisa muito, muito, muito louca aí, você corre, porque provavelmente você vai ser roubado. Perfeito, Escudeiro.
Meu querido, queria muito agradecer a sua vinda aqui ao Crypto News dessa segunda-feira, né? Fico muito feliz, inclusive, de estar... É minha estreia aqui no quadro, porque eu tive problemas aí, né? Todo mundo sabe que meu olho ficou parecendo um pêssego nos últimos 10 dias por causa de uma conjuntivite chata. Eu vi uma foto. Você viu, né? Foi realmente horroroso, né? O pessoal da produção pedindo, inclusive, para todos os entrevistados, né? Me mandarem mensagem falando que apareceu o Ciclope do X-Men, né? Então, ou aquele personagem do Goonies. Mas eu fico muito feliz de estar estreando aqui, então, no quadro com você aqui. Sabe que eu gosto muito de você e espero ver você aqui mais vezes, tá certo? Ah, só me convidar que a gente vem, agradeço aí a produção, agradeço você. Sempre muito bom trocar uma ideia com você. Um cara que eu sou fã, já te falei isso, e um cara que sabe tudo de cripto. Agradeço demais. Sem nada, meu querido. Tamo junto, viu, meu rei? Até mais.